Vamos para mais uma audição ao vivo do Compa. A apresentação e a coordenação é de Bené Lima. O Alonso vai tentando a primeira colocação. Já vem o Alonso, já vem o Alonso, já vem o Alonso. Alonso é o primeiro colocado. Fantástico, Alonso. Bola para o Capu. Capu recebendo, volta na caixa, abriu na linha direita, agora para Cleverson. Cleverson. Ataque do time do Brasil. Olha o Brasil, olha o Brasil. Alô, amigos, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Vamos para mais uma audição do Companhia do Esporte. Companhia do Esporte que tem na apresentação, na coordenação, na produção e na animação, sou eu mesmo. É esse mesmo, eu sou Bené Lima, tendo na mesa de áudio, na operação do programa, no gerenciamento do nosso programa Companhia do Esporte, o amigo Aguiar Júnior e sua rádio Aguiar Júnior Brasil. É isso aí. E conosco participando também mais dois integrantes da equipe Talentos. Um participando ativamente, Maurício Holanda. Outro, sempre que pode assistir o programa, mas sempre integrando a equipe Talentos, juntamente com Maurício Holanda e nós. Portanto, Leandro Serpa, Maurício Holanda e Bené integram a equipe Talentos do Companhia do Esporte, né? Então, vamos lá ao programa de hoje, e hoje abordando de forma destacada os jogos do meio de semana de Ceará e Fortaleza. Agora, estamos no momento em que o tempo para recuperação é mínimo, o tempo para treinamento menor ainda, tá certo? Então é assim, Fortaleza é buscar o grande desafio, é continuar mantendo essa performance, esse aproveitamento do retorno do Brasileirão 2022. Isso mesmo. Por outro lado, o Alvinegro de Porangabuçu, Ceará, buscando uma recuperação dentro da competição. E a gente sabe que não é fácil. Recuperação, quando existe uma motivação externa maior, como, por exemplo, a própria chegada, a contratação de jogadores, como fez o Fortaleza, que contratou em torno, se não me engano, de 8 jogadores, e 5 a 6 destes na condição de titulares também, e muitas vezes começando o jogo na equipe do Fortaleza, isso deu muito mais opção para o treinador Juan Pablo Vojvoda, pelos lados do Ceará, que mudou de treinador, pelo visto. Não sei se vai continuar a permanecer com esta performance com o mesmo treinador. Atual treinador do Ceará, Lúcio Gonzalez. O que a gente estranha? Não é o treinador não ter experiência na sua função. Afinal de contas, ele esteve dentro de campo e fora dele também, na condição de auxiliar técnico. Então, como o futebol de hoje mudou e muito, você acumulando conhecimentos e também assistindo, muitas vezes, sobre sua responsabilidade, sob sua responsabilidade, ministrando alguns treinamentos, o treinador do Ceará seguramente sabe o suficiente para, desde que saiba também exercer, e aí é uma coisa muito mais intrínseca, interior, do que extrínseca, algo que tem adquirido fora. Então, tem muito a ver com sua parte, eu diria até didática, com sua parte espiritual, com a sua parte anímica, porque hoje em dia um treinador é, acima de tudo, um motivador. E como eu tenho dito, Maurício Holanda, inclusive, já ressaltou e realçou isso algumas vezes, o treinador, ele trabalha fundamentalmente com reação, mais do que com proatividade.
Porque como se trata de um jogo, e não simplesmente, por exemplo, de você, na condição de professor, dar uma aula, você se prepara, na condição de palestrante, você prepara a sua palestra e vai lá, ainda conta com auxílio do audiovisual, né? Slides, figuras, fotografias, vídeos, etc. Então, é diferente. Claro que o treinador também conta com tudo isso, mas o treinador tem que ser fundamentalmente uma liderança positiva. E essa liderança positiva tem que ter como um dos seus pressupostos essenciais ser um grande motivador. Tá? Então, o grande desafio que a gente vê é esse. Por quê? Porque não há mais tempo para contratação, não há mais nada a fazer nesse quesito. O que há a fazer é fazer com que esse elenco possa dar mais do que ele vem dando e que o treinador e sua comissão técnica possa extrair muito mais do que vem conseguindo no time do Ceará. Porque o que ele vem conseguindo, outros já conseguiram e nem por aqui permaneceram. Então, no início da abordagem do nosso programa, antes de abordarmos a partir de dados reais, concretos, ou mesmo no que se pensa sobre os jogos do meio de semana de Ceará e de Fortaleza que acontecem hoje, quarta-feira, a gente vai analisar esses aspectos conceituais. E, para isso, eu convido um dos integrantes da equipe Talentos, Maurício Holanda, que já deve estar conosco e vai trazer aqui o seu bom dia e as suas impressões iniciais acerca do que a gente colocou aqui, do que a gente falou, do que colocamos para análise aqui no programa de hoje. Alô, Maurício, bom dia! Maurício Holanda. Alô, Berelima, muito bom dia. Alô, Aguiar Júnior. Maurício, eu vou pedir o Benê para baixar o volume do retorno dele, que está entrando duplicado aqui para a gente. Está ficando muito ruim o som. Baixa um pouquinho o volume do seu retorno, Benê, por favor. Eu vou tirar o meu som enquanto o Maurício fala. Vou desligar o meu microfone. O ideal seria o fone de ouvido, viu? Alô, Berelima, muito bom dia. Alô, Aguiar Júnior, bom dia toda a família do Companheiro do Esporte, os internautas já aqui ligados conosco. Benê, acho muito bacana, mas bacana mesmo, tá certo? O início do programa de hoje, quando você repercute essa história aqui dos treinadores, porque isso não é para mim, não é para você, não é para a maior parte das pessoas que acompanham uma dinâmica de grupo, não é a pessoa que acompanha no próprio futebol, para não fugir dessa esfera, quando nós temos dito, e você com muito mais insistência ainda, que ao treinador ele tem que ter, nós temos que cobrar dele muito mais do que os conhecimentos técnicos, do que os conhecimentos táticos, né? A dinâmica do grupo, como conduzir, tudo. Às vezes, e na maior parte das vezes, um grande jogador não consegue ser um treinador, um grande treinador. Eu não vou estender muito esse papo, mas vamos ver o seguinte, tá certo? Como depende muitas vezes da conduta, muitas vezes não, muito da conduta do treinador na borda do campo, daquele treinador que cobra, que sabe motivar e tudo. Os torcedores conhecem os jogadores que eu vou falar aqui muito por cima. Djalma, inclusive foi jogador do Corinthians, no Ceará marcou época, tentou ser treinador, não marcou o seu nome, né? Pedro Basílio, um extraordinário quarto zagueiro no Fortaleza, ele também tentou algumas vezes e não deu. Louro, nem se fala, o Louro era um bom lateral, mas qual é a capacidade que tinha o Louro de conduzir um grupo? O Arthurzão, apesar dos pesares, estava se constituindo um treinador bom, treinou times aí por fora, treinou o Ferroviário, vinha fazendo um grande trabalho. Muito bem. Para falar de um perfil um pouco diferente, mas que reforça o que o amigo disse aí, o que eu estou corroborando, que precisa, além do conhecimento técnico, dos conhecimentos técnicos e táticos, ter aquela condição de cobrar do grupo.
Arnaldo Lira. Arnaldo cobrava ali, ele sabia fazer, embora brigava muito até com o juiz e tal, e tudo, não era uma postura muito recomendável para treinador, mas que pelo menos que talvez muita coisa ele superava sabendo cobrar do grupo, exigindo e tudo. Muito boa postura, desde que ele tivesse sabido, como cidadão, de se comportar, dar melhor exemplo. E vamos encerrar, pelo menos por hora. Encerrar não, pelo menos por hora, dá mais um pontozinho a respeito desse assunto, porque esse assunto não se esgota. Ora, nós sabemos que Vanderlei Luxemburgo e que Filipão não foram bons jogadores. Foram jogadores, eu digo, que abaixo da média, numa escala, talvez, aí, a comum de 0 a 10, eles têm um jogador 5. Mas, como treinador, eles têm outras qualidades, outras características, têm um perfil de comandante, então, que se fez, de certa forma, respeitado e facilitou o trabalho deles, ou seja, de passar os conhecimentos. Né? Veja bem, o Leão era o treinador que eu não vou dizer que ele não tivesse esses conhecimentos, não, mas ele brigava até com o plantel, então fica muito difícil conduzir um grupo quando a gente não consegue a empatia deste grupo. Então, falamos aqui de perfis diferentes. Então, o treinador precisa realmente, além de conhecimentos técnicos, somar outras características, sobretudo de comandante. E o que é lamentável é que tem deles até que não tem um bom conhecimento técnico e não tem condições nenhuma de comandar grupo. Esta história de comandar é nata, mas que o treinador vinha aprimorando através dos tempos. E para um treinador imberbe, principiante, fica muito difícil a gente esperar em momentos críticos que ele possa fazer aflorar essa característica de grande comandante. Por quê? Porque ele não tem a experiência ainda, Benê Lima. Bom dia. Bom dia. Beleza, Maurício. Mais uma vez, bom dia para você. Muito interessante o que você colocou, porque você foi além daquilo que eu coloquei. Porque para nós ficarmos dentro desse espectro de Ceará e de Fortaleza, onde Ceará e Fortaleza exercem o seu domínio na sua plenitude, ou, digamos, aonde eles podem expressar o momento, o estágio em que se encontram, que é incomparavelmente superior aos demais clubes aqui, cearenses, né? Abriu-se um fosso extraordinário entre Ceará e Fortaleza, a ponto de alguns treinadores que você falou, com exceção dos de primeira divisão, que já passaram por Ceará e Fortaleza e que estão em outras equipes, eles fazem parte muito mais da história do futebol brasileiro, e eu diria até do folclore do futebol brasileiro. Porque hoje, para nós, comentaristas, desde que encaramos essa profissão de comentaristas, de analistas com seriedade, a gente não dá mais para juntar determinados tipos de treinador. Por quê? Porque eles tiveram a sua época e tiveram a sua importância na sua época. E ao tempo em que tiveram a sua importância, tiveram também, digamos, dentro desse lapso de tempo, eles foram predominantes, tiveram as suas qualidades reconhecidas, mas hoje, com a mudança que houve no futebol e em todos os seus processos e segmentos, a gente vê que esses treinadores, eles já não teriam lugar, digamos, em clube sequer da Série B, o que dirá da Série A. O grande problema para Ceará e Fortaleza, ainda bem que já acabou aquela história, Maurício, das pessoas dizerem santo de casa não faz milagre, Fortaleza e Ceará não dão vez para ninguém. Primeiro, no aspecto de jogadores, há pelo menos uma década, porque já faz mais de uma década que Dorival Júnior passou por aqui, que tivemos também a passagem de Toninho Cecílio, etc. E a gente dizia, eu naquela época expressava essa opinião, eu tinha uma coluna, que ela não está morta não, está apenas hibernando, coluna com pé e cabeça. Quer dizer que nem tudo a gente fala tudo o que quer. As coisas têm que ter pé e cabeça. Início e não necessariamente fim, mas tem que ter um ordenamento, um encadeamento
que a gente possa, através das nossas ideias, ao expressá-las, a gente poder também, não é convencer quem as lê, quem participa conosco delas, mas é o de oferecer algo para a reflexão dos nossos leitores, ouvintes, internautas, telespectadores e assim por diante. Né? Então, hoje não dá mais para misturar. Historicamente, sim, como fez o amigo Maurício Holanda, e eu compreendi. Ele quis ressaltar, acima de tudo, a diferença de determinados treinadores. Mas o nível de exigência, não só para dirigentes, gestores, os antigos cartolas, nem gosto mais de usar esse termo, porque para alguns dirigentes o termo cartola soa pejorativo. Mas é importante que a gente lembre isso, que realmente os tempos são outros, e para ser dirigente de Ceará e Fortaleza, é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, a gente aqui fazer a defesa de princípios, às vezes também de pessoas, mas acima de tudo de princípios, princípios que norteiam a vida, a gestão de pessoas que dirigem os nossos clubes. Para quê? É muito chato, eu já passei por isso, e vejo aqui até na comunidade Símbolo da Esperança, na Associação Comunitária Símbolo da Esperança, a gente vê a falta de reconhecimento da pessoa. As pessoas acham que você dizer ninguém pediu para o fulano ser presidente do Ceará, ninguém pediu para o ciclano ser presidente do Fortaleza, ninguém pediu para a Darqueline Valentim ser presidente da Associação Comunitária Símbolo da Esperança. Mas, olha, ontem, para que você tenha uma ideia, eu vou falar um caso daqui. A Darqueline, por força de um problema de saúde grave de sua filha, a Darqueline não pôde estar presente numa reunião. Resultado, o que resultou disso foi que um trabalho que vinha sendo feito, embora com algumas reclamações, esse trabalho não pôde ser sequenciado. E agora a gente vai ter que fazer uma nova reunião e algumas demarches no sentido de voltar para a condição em que estávamos. Porque a ausência da Darqueline fez com que algumas falsas lideranças quebrassem por completo a harmonia daquilo que estava sendo feito aqui. E entidades que você conhece muito bem, como o UTR, a Copasat, uma empresa terceirizada, que a gente já está pagando, a gente que eu digo, as pessoas, a minha esposa, por exemplo, e outras quase 200 pessoas que integram os diferentes grupos. O grupo Símbolo da Esperança, a comunidade Símbolo da Esperança, é formada por 41 pessoas, 41 famílias, tá certo? Só isso, mas nós temos aqui 200 famílias só aqui, nos 4 ou 5 grupos sobre os quais estamos fazendo referência. Quer dizer, parte desse trabalho foi quebrado exatamente por isso. Então, é importante que a gente valorize o que se faz. E ontem nós tivemos essa oportunidade, este exemplo. Infelizmente, da pior maneira, porque, inclusive, alguns recursos que já estavam encaminhados para a manutenção dos cajueiros aqui, né? Esses recursos agora eles vão sofrer um atraso, não sabemos de que ordem, exatamente porque as pessoas se dividiram e não queriam que a empresa que está fazendo a gestão do negócio continuasse. Só que elas esquecem, e eu as lembrei disso, que para você tirar uma empresa, existe essa possibilidade, mas nós temos que pagar outra vez, começar um novo contrato, pagar a primeira parcela de 5 parcelas anuais, outra vez, continuar pagando, e o meu receio é de que só mude a mosca, mas a porcaria fique a mesma. Entendeu? Então, a gente já estava com uma, que se você precisa, por exemplo, fazer a aradação dos cajueiros, pagar um trator, pagar, digamos, R$2.000 para um trator fazer aqui a aradação de 12 hectares, que média de 2 a 2.500. Tá? É que você é cobrado por hora de trabalho do equipamento. Se você precisar fazer, agora você vai ter que fazer, se for caminharmos para o individual, 3 cotações, temos que ter 3 propostas, e a menor proposta é a que vai ser aprovada. E isso não tem que ser feito mais pela empresa, se a empresa sair, no caso a Copasat, vai ser feito
por cada uma das pessoas. Se nos restringirmos apenas ao Grupo Símbolo Esperança, cada uma das 45 pessoas, agricultores que integram esse grupo, agricultores e agricultoras, elas vão ter que fazer cotação para tudo que for comprar. Seja através de pessoa física, seja através de pessoa jurídica. Infelizmente, nós estamos nesse patamar. Então, é por isso que eu citei esse exemplo, não foi de forma oportunista, não. Foi para dizer que o trabalho que tem sido feito em Ceará e Fortaleza é um trabalho que enfrenta os seus percalços, é um trabalho que deve ter alguns equívocos dos gestores, mas isso é mais que natural, gente. Isso não é matemática, uma ciência exata, isso não é e-games, isso não é e-esporte, é gestão, é administração, e é difícil você avaliar tudo e avaliar de forma antecipada. Você tem que fazer um planejamento e adequando esse planejamento e fazendo correção de rumos. Eu já disse uma vez e volto a repetir. O grande problema é assim, como é que pode o Ceará estar lutando aí para não cair, assim como o Fortaleza, mas o Ceará mais ainda, que vive um momento realmente muito difícil, diferentemente do Fortaleza. O momento do Fortaleza é outro. Foi mais que ruim, foi superlativo, foi péssimo na primeira fase, né? Fortaleza fez correções de rumo. Para o Ceará é mais difícil, por quê? Porque o Fortaleza teve o beneplácito das contratações. Isso é investimento. Não é assim, vou buscar no mercado de graça e acabou, não. Deu um trabalho tremendo para o Fortaleza trazer os jogadores que trouxe. Fortaleza foi bafejada pela sorte também, um pouco de sorte, mas um pouco da competência, ou muito, da competência de quem fez as contratações. Responsabilidade, se não dá certo, era o Marcelo Paes. Seja para o bem, seja para o mal. Então, vamos aqui registrar o nome do Marcelo Paes, mas de todo o departamento de futebol do Fortaleza, que conseguiu acertar nas contratações a ponto de o Fortaleza estar onde está, ser um dos melhores times em termos de aproveitamento do retorno do Campeonato Brasileiro. E o Ceará está em queda livre. O Ceará não é o tempo todo caindo, senão já estaria virtualmente rebaixado. Mas o Ceará é um time que no momento não é confiável, a gente não sabe o que dizer, nem mesmo o que esperar do time do Ceará. Hoje a gente torce muito mais pelo sucesso do futebol cearense, através do Ceará Sporting Clube e do Fortaleza, e nesse instante mais pelo Ceará, porque é quem mais precisa, do que possamos fazer aqui, ou podemos fazer prognóstico aqui, calcado na realidade, calcado em argumentos realmente consistentes acerca do desempenho do Ceará. Então, claro, agora, isso faz parte, né? As pessoas têm que falar. Agora, dizer que o Ceará, de 5 anos que está na Série A, em 4 obrigou para não ser rebaixado, esta é a realidade da maioria dos clubes. Porque, olha, se você pegar pelo menos 10 times ou clubes brasileiros, 10 lutam para não cair. É o objetivo principal. Agora, isso nos impede de conquistar vaga para a Sul-Americana, ou mesmo vaga até, como o Fortaleza já conseguiu, para a Libertadores. Mas não é a realidade. Não é a meta principal. A meta principal de Ceará e Fortaleza é permanecerem na Série A. E por que isso é importante? Embora para uns poucos, felizmente, isso é muito pouco. Isso é importante, porque Ceará e Fortaleza não vão brigar por título tão cedo. Não sei se um dia vão brigar por título. Eu sei que o dia que eles brigarem por título do Brasileirão Série A, eu já devo ter passado. Se existe outra, dessa para outra. Ou se não existe outra, eu já terei ido embora. Entendeu? Eu não estarei aqui, tenho quase que certeza disso. Não pode ser certeza de 100%, porque eu não sei quando me vou. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, não sei. Se depender de mim, eu quero 1000 anos para viver, com direito ao WhatsApp de Deus, para que eu possa, ao final dos 1000 anos, faltando um dia, entrar em contato com ele e pedir uma prorrogação de mais 1000 anos. Porque eu adoro esse desafio de viver. E vivo de forma também a contemplar aquilo que eu considero uma dádiva que me foi dada, que é a vida.
Então, eu penso que isso é válido, em certa medida, para qualquer pessoa. Então, antes de fazer uma crítica cáustica, desrespeitosa, desestimulante, e de ajudarem a enterrar os times de vocês, os clubes de vocês, pensem um pouco maior, pensem um pouco melhor, pensem como torcedores de primeira divisão, pensem como torcedores de Série A e estejam ao lado do seu clube, porque amor pode não suportar tudo, mas o amor, se é que eu posso usar o termo amor, a ligação que existe, o vínculo que existe entre o torcedor e o seu clube, deveria ser, nem sempre é, incondicional, porque você vestir a camisa do clube, fazer tremular a bandeira do clube para quem assim o faz, somente na boa, meu amigo, sinceramente, esses amigos aí, com hora marcada de última hora, sinceramente, não é deles que os clubes precisam, não. Precisam deles também, tá? Todo tipo de torcedor, mas precisam principalmente daquele torcedor fiel. Por que a torcida do Corinthians não é tida como a maior torcida do Brasil? E realmente creio que não é, mas é uma das maiores. Mas ela tem um comportamento diferenciado. Quem diz isso são jogadores, muitos dos jogadores que já passaram, ainda hoje, pelo Corinthians. Eu vi isso um dia desse, eu não me lembro se foi do Juliano. Ele dizer, o Corinthians é um time diferenciado porque a torcida joga com ele, não é joga o tempo todo gritando, incentivando, não. Ela se cala às vezes, mas não joga contra. Não joga contra. Portanto, é inteligente o torcedor que pode até não se sentir motivado naquele instante para aplaudir, para incentivar, para gritar pelo seu time. Mas o que a gente tem visto, inclusive entre facções, posso dizer assim, porque facções não é tudo, não é algo que a gente deva criminalizar, não. Mas entre diferentes facções da torcida do Ceará, é um falando mal dos outros, é um esculhambando os outros. É vídeos que a gente tem visto nesse sentido. E isso comprova realmente que o momento não é nada bom. E o torcedor deveria, não é obrigado não, que eu não estou aqui para dar lição de moral em torcedor, não, nem ninguém. Mas o torcedor seria uma postura mais inteligente, tá? E a expressão de uma inteligência emocional mais evoluída. Ora, se no momento que o clube mais precisa, que o time mais precisa, ele estivesse junto. Não é para puxar saco de jogador, não, porque jogador é parte do time, é apenas parte do time. Os jogadores passam e o time e o clube continuam, não é verdade? Maurício, não vou me alongar mais, não. Aproveita aí essas deixas, esse mote ou motes, e faz aí o seu comentário aí. Pode ficar à vontade, 3, 4, 5 minutos, fique à vontade, Maurício. Beleza, eu vou aproveitar tudo. Eu vou aproveitar tudo, não é só um pedacinho, não. A começar pela importância do dirigente, começar pelo fora futebolzinho, ainda é bem rápido. Quando a presidente Darkeline, por um problema de saúde da sua filha, não pôde estar à frente, veja o trauma que aconteceu. Né? As atitudes, tá certo, que estavam em andamento foram truncadas, foi perda de tempo, e daí para frente começar basicamente alguma coisa de novo. Num grupo de 41 famílias. A família do Ceará, assim como a família do Fortaleza, eu não sei nem quantos membros tem. Então, contornar interesses até numa área que mexe com o emocional é muito difícil. Olha, ninguém queira estar na pele, por exemplo, do Robson de Castro num momento desse. Assim como ninguém queria estar na pele do Marcelo Paes na primeira volta, onde a situação do Fortaleza era uma situação muito difícil, né? Veja bem, angustiante até. No momento as coisas mudaram. Fortaleza conseguiu reagir, tá certo? Quando você deu um introitozinho, eu vou aumentar só um pouquinho mais, esticar mais uma baladeira um pouquinho nesse setor aí, e o Ceará não conseguiu. Agora, Benê, e ouvintes, eu coloco essa coisa aí do Ceará, veja bem, eu acho, quando eu digo eu acho, é uma opinião, já expliquei isso várias e várias vezes, é uma opinião que eu quero emitir, que ao Ceará
coube uma certa dose de acomodação ao Ceará, que eu digo, à gestão, até por conta do melhor momento que ele, Ceará, viveu na primeira volta, tá certo? 26 pontos, estava no 12º lugar. Admito que a análise daquele momento não foi uma análise bem feita no sentido das carências, das necessidades do time do Ceará. Nós estamos em segundo lugar, temos 26, em 12º lugar, temos 26% aqui, 26 pontos. Já a perspectiva não era ser tão cinzenta, que eu não vou dizer preto, como está sendo aqui e agora. Fato oposto aconteceu com o Fortaleza, que ele chegou ao fim da primeira volta numa situação horrível, onde ele só tinha 15 pontos. Então, foi um momento para que a torcida, para que a gestão, Marcelo Paes, tivesse pensado até com mais cuidado, juntamente com a comissão técnica, tivesse visto que as necessidades não era coisinha pequena, não. Tanto é verdade, como um amigo já falou hoje, eu falei no programa passado, Fortaleza fez 8 contratações, dentre elas, 6 vem jogando dentro da sistemática Voivoda, entra, sai, mas sendo utilizado. Eu vou tirar aquele termo de titular, que o amigo comentou e muito bem no programa passado. Não, Sacha não é titular, não. Aí eu tive que dizer, ele tem perfil de figurar no time do Voivoda, porque ninguém sabe, basicamente, quem é titular no time do Voivoda. Ao passo que, contrariando a esta política de contratações do Fortaleza, o que o Ceará fez? Contratou peças num número bem inferior às necessidades. Eu digo que essas necessidades ficaram mascaradas, de certa forma, pelo melhor momento que a equipe vivia, tá certo? Não se despertou para que tinha uma competição ainda com 19 rodadas mais para frente, e dentro daquele escopo que todo ano, quando a competição começa, eu repito, eu gosto sempre de repetir as coisas. Olha, o melhor momento para os clubes pontuarem é no início da competição. Eu sempre venho repetindo isso aqui, dizendo o seguinte, que os nossos times, por uma falta de um poder aquisitivo ou de um orçamento bem maior, uma flexibilidade financeira no orçamento, eles terminam a competição, os nossos, cearenses, estou dizendo aqui, e os times de menor porte, basicamente, com o mesmo plantel que começa. As contratações são poucas, como fez o Ceará, 4, e que não está aproveitando todas as 4. Né? Então, o time que tem mais bala na agulha, os times do Sul e Sudeste, eles usam aquela política de vai até mais ou menos a metade da competição, com o elenco que tem, vai guardando ali as balas, os recursos, quando há necessidade, ele vê a posição que ocupa na tabela, o que precisa, quais são as suas intenções, e começa a se fortificar. Exemplo, Corinthians, ele fez contratações, basicamente o ano passado, foi muito mais característico do que eu estou querendo dizer, né? Ele não vinha bem agora, não, que ele vem bem desde o começo, né? Fortaleza, para estar mais perto da gente aqui, não fez uma primeira volta boa. O Voivoda sentiu, a diretoria sentiu o peso que representava ter que mudar esse panorama, que graças a Deus mudou para a segunda volta. Em função de quê? De contratações, de requalificação do plantel, ou seja, um replanejamento na área técnica, né? Coisa que houve mais, eu digo, assertividade por parte do Fortaleza do que do Ceará. E vou repetir e dar uma parada aqui. O Ceará não fez uma boa avaliação das suas necessidades ao término da primeira volta, Belibino. Beleza, eu acho que nós concordamos, não há muito que a gente fugir disso, Maurício. E realmente o erro no Ceará, e olha que não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, às vezes é o retardo, é a demora para ter uma reação. E o futebol, vejam que até nesse aspecto, quando eu comecei a pensar no aspecto de reatividade no futebol, eu pensei muito mais na questão do treinador, né? A gente sabe disso, e assim expressei isso publicamente. A gente tem eu tenho inúmeros recortes, aliás, já fui instigado, estimulado pelo professor Marcelo Braga a tentar editar pelo menos 2 livros, sem maiores pretensões.
Um deles relacionados com os meus pensamentos, algumas assertivas que a gente construiu ao longo dos últimos 10 anos. Tem coisas que escapam até de 3 décadas para cá, né? Mas, principalmente, as últimas assertivas, as mais recentes, dos últimos 10 anos, última década. E também um outro daquilo que eu chamo de poemitas. Foi um termo que eu criei, porque eu digo que os meus poemas são arremedos de poesia. Então, mas se o professor Marcelo Braga, um catedrático da língua portuguesa, que já esteve conosco no Companhia do Esporte, na Rádio Metropolitana, durante anos, com seu quadro Esclarecendo o Idioma, se ele disse isso, é quase que forçoso para mim acreditar nisso. E eu tenho dito sobre essa questão do aspecto de reatividade tão presente no futebol, mas por quê? Porque ele tem uma natureza, uma característica diferente. O futebol é um jogo, e isso é da natureza do jogo. Esse embate constante, a questão performática, você está sempre ligado como é que anda a performance individual e coletiva da equipe, você pensando nos meios de melhorar essa performance, sabe? Então, os meios, como eles são realmente plurais, né? É uma coisa plural, então realmente a gente tem que pensar e pensar com muito detalhe, com muita competência. Então, quando a gente fala da equipe do Ceará, é porque nos últimos anos a gente tem visto isso mesmo na boa gestão, assim considero, Robson de Castro, porque um dirigente ou um presidente que estrutura o clube, estrutura é importante, não descuide, não descure, não desconfie da importância de se manter um clube bem estruturado. Porque um clube bem estruturado, ele impacta até mesmo no interesse de quem vem vestir a camisa do clube. As pessoas têm que ter isso em mente. Então, um trabalho como esse que é feito, desde Evandro Leitão, também não estou desprezando os demais, mas nós estamos falando de um futebol como hoje é feito. E se a gente admite, é quase uma unanimidade, eu estou dizendo quase, mas nunca ouvi ninguém contestar que é mais difícil ser gestor esportivo nos dias atuais do que o era no passado. Tá? E tem mais, vou aproveitar aqui, Maurício, esse mote para dizer, abrir um parênteses aqui, para dizer que eu estou quase fechado com pelo menos 2 associações importantes. Uma é uma entidade, uma federação, a Federação de Triatlo, que, para quem não sabe, não é só de triatlo, e ela empodera sobremaneira o esporte, porque ela é parceira de muitas e muitas entidades. Por exemplo, o aspecto esportivo que você só viu aqui, do Movimento do Sem Terra, do MST, que tem uma divisão. Obrigado, já está chegando aqui para melhorar a minha garganta. Obrigado, claro que foi minha esposa que trouxe. Leite Silva, obrigado, beijão para você. Então, Maurício, eu dizia, o aspecto esportivo do MST é importante. Ainda ontem tivemos uma reunião, mais uma reunião, esta ordinária, temos também as extraordinárias, do Conselho do Desporto do Estado do Ceará. Eu me sinto extremamente estimulado. Nunca me senti tão estimulado, apesar do Conselho do Desporto ter realizado coisas importantíssimas, né? Mais do que premiação, como a medalha do mérito, por exemplo, a criação da Lei de Incentivo ao Esporte no âmbito do Estado do Ceará, no âmbito estadual. Pouquíssima gente sabe que nós temos uma lei de incentivo ao esporte estadual, né? As pessoas conhecem, no mais das vezes, a lei de incentivo ao esporte, que é a maior delas, obviamente, no âmbito federal. Mas já participamos também de gestões no sentido de modificar para melhor a lei de incentivo ao esporte no âmbito estadual, no âmbito federal. E agora, Maurício, também, ainda ontem sugerimos isso, e a sugestão inicial não foi minha, de que uma das comissões formadas pelo Conselho de Desporto, que vai trabalhar no plano, olha, já está vindo aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é isso? Acho que é isso, a LDO. Então, já está vindo aí, já está sendo preparado. Então, é importante que no novo governo que vamos ter no estado do Ceará,
a gente possa também, o Conselho de Desporto, atuar para que a área esportiva tenha o seu orçamento um pouco, pelo menos, aumentado. Nós trabalhamos isso em nível municipal, estadual e federal, já faz mais de uma década, quando foram realizadas as conferências municipal do esporte, estadual do esporte e nacional do esporte. E aqui vocês estão diante de uma pessoa que participou dos 3 níveis de conferência. E nós vamos trazer para este companheiro do esporte, Maurício, o tema gestão, um podcast que você deve ter assistido, e muitos dos que estão nos assistindo devem ter assistido também. Nós vamos trazer para o YouTube da Active Brasil, para o YouTube do Companheiro do Esporte, para o Facebook do Penelima, para o Facebook da Active Brasil, para a Rádio Talentos, a sua melhor companhia, talentos.net.br, para o ensaio geral também aos sábados, enquanto durar, e eu quero que dure muitos anos, na Rádio Triângulo FM 104.9, aqui do distrito de Triângulo, em Chorozinho. Nós vamos levar também para 350 municípios, potencialmente, através da TV Cariri, canal 178, via Brisanet, o podcast Lutas em Movimento. Um podcast que vai versar predominantemente sobre gestão esportiva, Maurício. Vamos trazer grandes nomes da gestão esportiva e vamos ter, inicialmente estamos pensando aqui numa participação de 15 a 20 minutos em cada programa, segunda, quarta e sexta, fica a critério deles. Coloquei o programa aqui, meia hora do programa à disposição, um programa de 1h30 sobre esporte, para falarmos sobre gestão esportiva, né? Então, é a contribuição que a gente quer dar para o esporte. Então, um programa que pensa assim, pessoas que pensam assim, obviamente que merece o respeito dos internautas, dos ouvintes, de quem nos assiste, porque nós não só pensamos, mas buscamos fazer o melhor pelo futebol cearense e mais, agora, pelo esporte cearense também. Então, é essa a nossa visão. Pois não, Maurício? E esta também é a minha visão, Benício. Quando você falava aí, eu já estava aqui mastigando ou ruminando as palavras para colocá-las para fora. Veja bem, estas atitudes, esse seu projeto, juntamente com esse pessoal aí do triatlon e outras modalidades que eu tenho certeza que virão paulatinamente, nada mais é do que uma fidelização do Companhia do Esporte. O tema é Companhia do Esporte, não é Companhia do Futebol. Então, nós temos programas aqui 3 vezes por semana, 1h30. Esse tempo é pouco, é muito, é suficiente para se falar de futebol? Não, ele bem equacionado, como sempre é, dependendo, evidentemente, do momento, se estamos precisando falar mais de futebol, nós falamos, caso não, você sempre traz aqui tênis, fala de outras modalidades e tudo isso é bacana, que se cumpra o esporte. O programa não é Companhia do Esporte, então todos os esportes terão aqui no Companhia do Esporte a sua contemplação, evidentemente, cada um com o percentual que possa exigir do programa, mas que sempre se faça isso, né, Benê? Falar de esporte. Deixa eu aproveitar para que as pessoas não se assustem, mas não vamos fugir 1 milímetro do que é o programa. Quando o Maurício fala assim, mas eu não quero tratar de modalidades esportivas, eu quero tratar de exemplos das diferentes modalidades, associações, federações, mas pelo âmbito da gestão esportiva. Porque é inegável, por exemplo, Maurício, mesmo para aquele leigo, que o vôlei brasileiro foi dos esportes que mais evoluíram. Então, é importante o vôlei, não é trazer o vôlei, mas é abordar a gestão esportiva, porque foi através de uma boa gestão que o voleibol chegou onde chegou. Será que as pessoas conhecem o centro de treinamento do handball no Brasil? Será que as pessoas conhecem? Eu já não diria nem o aspecto político de disputa que existe para ser presidente da Federação de Handball. Será que as pessoas sabem que aqui nós temos também
se eu não me engano, ainda é o Fabiano Cavalcante, que, como eu também é Cavalcante, eu sou Cavalcante Lima, Fabiano Cavalcante, que é membro do Conselho de Desporto, continua como membro do Conselho de Desporto, ele é um cara extremamente ligado ao futebol. Inclusive, já colocou o seu nome como candidato à presidência da Federação Nacional de Handebol. O handebol tem o seu próprio centro de treinamento, o voleibol também o tem. E são exemplos para o esporte brasileiro. Então, é isso que a gente quer. Será que as pessoas já esqueceram daquele projeto que eu tanto falei aqui, que é o PLS, Projeto de Lei do Senado 65/17? Ele está sendo desmembrado, ele está no âmbito do Congresso Nacional. Mas a lei geral do esporte, ela já foi criada. Isso é tremendamente importante. Ela está sendo votada, está sendo analisada, como eu disse, no Congresso Nacional. Então, é importante que a gente participe de tudo isso, sabe? Assim como eu já participei e já fizemos história quando participamos dos 3 níveis de conferência há cerca de 13 anos, aqui, município de Fortaleza, a depois maior no estado do Ceará e depois em Brasília, na Conferência Nacional do Esporte, eu tenho até hoje aqui guardado comigo, arquivado, guardado, as deliberações dessa conferência. E a gente até colocou que o Plano Nacional do Esporte para o ano de 2023, no âmbito da Secretaria de Esporte e Juventude, contemplasse também, ou nos ocupássemos, a comissão do Conselho de Desporto, que trata da confecção de sugestões para esse plano, que realmente olhassem para as deliberações desses 3 níveis de conferência municipal, estadual e nacional, a última ocorrida, porque ali tem verdadeiras preciosidades. Quem está dizendo isso sou eu, porque eu tenho tudo que foi tratado nos 3 níveis de conferência, nós participamos, atuamos de maneira tal que conseguimos, ao final da conferência municipal, para os senhores terem uma ideia, que quase próximo à Barra do Ceará, e quando, ao final, por volta de 19 horas, se nós tivéssemos 60 pessoas, era muito. Veja só. E claro que você estando nesse tipo de evento, você, com 2.000 pessoas, você tem que passar por diversas fases, e sua opinião vale muito menos, mas vale muito menos. Você passa a ser, para usar um termo da moda, uma espécie de influenciador, com muito mais força, quando esse grupo de 2.000 pessoas se dissipam no grupo de 50 a 60 pessoas. Porque ali você sozinho pode vetar algumas pré-deliberações dessas conferências. Então, isso é muito importante, né? Então, abordei esse tema para que as pessoas possam compreender a importância do esporte. Ontem também votamos contra membro do Conselho de Desporto entrar em evento, por exemplo, do futebol para fiscalizar. Não, nosso papel não é esse. A gente pode até, estando presente e pagando ingresso, você pode até, se vir algo de errado, você fazer a denúncia. Mas, afora isso, membro do Conselho de Desporto, não temos fôlego nem autoridade, né? Nem constitucional, nem pensar. Nem mesmo através de decreto-lei, não temos autoridade para fiscalizar isso. E outra, na área do futebol cearense e brasileiro, ele está organizado, até certo ponto, muito bem organizado. A Federação Cearense de Futebol convoca e comanda, antes de todo jogo, cujos mandantes também, com seus participantes, sempre se fazem presentes, obrigatoriamente, porque, na realidade, se você tem um evento de futebol, Ceará e Fortaleza são os donos do evento, compra o evento, o Castelão é alugado por Ceará e Fortaleza quando desses eventos. O que é que o membro do Conselho de Desporto quer, usei até esse termo, se miscuindo nisso? Não. Nós já temos a ouvidoria do futebol cearense, eu já fui ouvidor do futebol cearense, conheço bem como é que funciona, já temos o NUDETOR, o Núcleo de Defesa do Torcedor, que é um órgão, é um apêndice do Ministério Público, né? Do Ministério Público. Então, para que a gente se meter nisso? Então, eu já votei contra.
já votei contra. Tribunal de Justiça Desportiva Intermodal, que é também uma ideia nossa que eu digo não é só minha, mas a gente lutou muito quando da minha penúltima passagem pelo Conselho de Desporto para implantar. Não conseguimos. Vai se tentar agora mais uma vez. E a contribuição que a gente está dando é o seguinte, a objetivação, que a comissão procure direto o TJDF do Ceará, e não a federação. A federação pode apenas ser, no caso, uma facilitadora disso. Mas as pessoas até hoje insistem em imaginar, ou não conhecem nada da antiga Lei Pelé, que o Tribunal de Justiça Desportiva, embora esteja locado no prédio da federação, ele é um órgão independente. O Tribunal de Justiça Desportiva não é da federação. O Tribunal de Justiça Desportiva é do futebol. A previsão está na Lei Pelé. Entendeu? Então, sugeri que essa comissão procurasse direto a Secretaria do Tribunal de Justiça Desportiva para que lá as pessoas pudessem dar uma orientação sobre como formar esse Tribunal de Justiça Desportiva intermodal para a gente cada vez mais disciplinar e moralizar qualquer que seja a competição, qualquer que seja a modalidade esportiva em todo o estado do Ceará. Mas, Maurício, retome aí o eixo da nossa discussão inicial para que a gente possa restabelecer aí esse eixo e continuar levando a efeito o nosso programa de hoje. Bem, nesse contexto aí eu vejo, né, essa importância. Claro, eu não passei isto, se eu tiver até passado, foi inabilidade à hora de fazê-lo, porque não é que seja o espaço do programa Companhia do Esporte seja ocupado por outros esportes, mas a divulgação das boas atitudes, dos bons exemplos, sobretudo das gestões, e mostrar os frutos que uma coisa bem feita, ela produz, né? Porque nós estamos falando de esporte. Isso é muito bom. O Companhia é divulgar, não, repito mais uma vez, não é que ela vai ocupar os espaços, divulgar. Criar um ambiente de discussão e propagação daquilo que de bom é feito no âmbito da gestão esportiva. Exatamente, Nilino. Benê, eu tenho notado que a ausência dos internautas a compartilhar, como você sempre diz, coloca o seu celular aí na horizontal, como eu faço, como faz o Maurício Holanda e tudo, passa um áudiozinho, faça um comentáriozinho, isso é muito bom, porque dá a gente mais elementos para, dentro do que for colocado aqui pelos internautas, a gente também atendê-los nesse sentido, né? Coloca aí, faz uma pergunta a mim, ao Benê, ao programa, questiona, dá uma opinião, isso é muito importante, porque o Companhia do Esporte tem realmente esse perfil de interagir com os internautas, como tinha a época da Metropolitana com os ouvintes, que fazia em profusão. Estou sentindo essa ausência, Benê Lima. Aliás, por falar nisso, eu quero aqui agradecer a duas pessoas. O Alano Maia, que ontem parece que fez referência aqui, no dia 3, aniversariamos. Mas isso Quem me informou a respeito foi a Inês Cabral. E depois da Inês, quem também entrou em contato comigo foi o Alexandre do Gereissati. Há muito que ele não entrava em contato. E a gente são tantas atividades e tantas pessoas que, às vezes, eu confesso, a gente acaba esquecendo, né? Mas não dá para esquecer ouvintes como o Piauí, não dá para esquecer ouvintes como o Paulo do ISEC, como o Alexandre do Gereissati, que está celebrando um novo celular. E ele que tem deficiência visual total, para ele é muito bom. Ele precisa muito dos áudios. Então, Alexandre, um abração para você e fico feliz que todas as vezes que você fala comigo, praticamente todas as vezes, você ressalta o quanto o Companhia do Esporte foi e tem sido importante para lhe ajudar, digamos, eu não diria curar, não acho que é o termo mais apropriado, mas poder passar por uma fase que não foi nada boa na sua vida, em que você beirou a depressão. E, Maurício, já que você falou também, no antigo rádio, quem você sabe que participava quase que diariamente do nosso programa era a Inês Cabral. E a Inês Cabral me ligou para confirmar
porque o aluno fez menção à data do nosso aniversário, que na realidade foi no dia 3 de setembro. Agora, minha gente, não tem problema algum. Se vocês derem um alô falando do programa, falando a respeito de Maurício Holanda, Leandro Serpa, Benê Lima, é o que menos importa. Importante é vocês darem um alô para a gente de vez em quando, porque é importante saber que vocês estão vendo o programa, estão escutando o programa, estão gostando do programa. Seria muito melhor se vocês pudessem interagir conosco. Eu sempre estimulei esse processo interativo, né? Mas a gente não pode obrigar o ouvinte a fazer, às vezes, aquilo que ele não quer, outras vezes, aquilo que ele não gosta, né? Outras vezes, aquilo para o que ele não se acha preparado. Mas aqui não precisa disso, não. Quando a gente convida você, você não precisa... Para a gente, é indiferente que você tenha o mesmo nível que nós, que tem um nível maior do que o nosso, ou mais elevado do que o nosso, ou que tem um nível, digamos, de comunicação que seja inferior. Não, não é isso que está em questão. Isso aqui é uma tribuna que não é feita para a gente julgar a sua participação. Agora, nos dê o beneplácito de concordarmos ou não com aquilo que você diz, de opinarmos também. É só isso que a gente quer. Mas, afora isso, o espaço está aberto. É como eu disse, bota o seu celular na horizontal para ficar melhor. Se o programa é audiovisual, vamos usar áudio e vídeo. E como usar áudio e vídeo? Bota seu celular na horizontal, tal qual estamos fazendo aqui nesse instante, Maurício Holanda e eu. Maurício Holanda e eu estamos aqui. Coloque seu celular na horizontal e num espaço que você não se acha tão eloquente, ou não precisa de tanto, um espaço de 10 segundos até 50 segundos. Olha, em 50 segundos, a gente que é do meio da comunicação, o que a gente pode falar é realmente uma grandeza. Uma grandeza. Então, eu quero aqui agradecer ao Alexandre, mas, Alexandre, já esclareci para você. E outra, o que o Alano disse, fez no programa dele, não tem problema. O Alano me cumprimentou, ou não sei se outra vez, ou fez 30 dias depois. E daí? Não tem problema algum. A gente ser lembrado é sempre bom. Não tem um dia para ser lembrado. Não, já tem o dia dos pais, o dia das mães, o dia dos namorados, né? Tem dia para um monte de coisa. Inventam dias para um monte de coisa. Mas o importante é a gente ser lembrado, pelo menos de quando em vez. E, principalmente, por uma pessoa da característica, da natureza e também do trabalho, da competência do Alano Maia. E, além de tudo, é uma pessoa extremamente grata. Então, um abraço para você, meu caro Alano Maia. Não tem problema nenhum. E, mais uma vez, quero agradecer a você pela manifestação com que você nos brindou no seu programa de ontem, segundo a Inês Cabral. E um abraço também, meu muito obrigado para a Inês Cabral, em meu nome, em nome do Maurício Holanda, em nome de Leandro Serpa também, de todos nós, até mesmo do Aguiar Júnior, nessa nova versão audiovisual do Companhia do Esporte. Pois não, Maurício? Veja bem, Benelima, como a interação faz falta, né? Esse hiato, depois que o programa passou a ser apresentado aqui via internet e tudo, porque o Alexandre era aquele ouvinte do dia a dia, o Aldenor era do dia a dia, a Inês era do dia a dia, então esse lapso não teria acontecido, até porque se eles viessem na mesma sistemática, teriam se lembrado que no dia 3 de setembro, quando o programa começou, eu disse logo aqui, Benê, hoje eu me sinto muito à vontade de não ser culpado de desmontar o programa, porque nós estamos pela internet. O ano passado eu cometi uma gafe, eu disse assim, realmente, que nós apresentávamos o programa ainda pela Metropolitana, e logo no início eu fui lhe parabenizar pelo seu aniversário. Aí daí para frente os ouvintes eram só pá, e o amigo mesmo disse, rapaz, o Maurício Holanda, mesmo sem querer, desmontou o programa, porque toda hora os ouvintes... Tá. Mas esse ano eu me lembrei, no dia 3, eu disse, tá? Ontem o Alexandre ligou para mim, Maurício, me tira uma dúvida aqui, porque
Estão falando aí que o aniversário do Benê foi no dia 3, eu digo, estão equivocados. O Benê é do dia 3 de setembro e eu registrei no setembro a passagem do aniversário dele. Mas é como você disse aí, não interessa se é no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, ou qual mês seja. O importante é lembrar pelos feitos que a pessoa executa e que a memória, não só a memória visual, mas das atitudes permaneça na mente de quem escuta o programa. Isso é que é importante. Benê Lima não quer ser aqui parabenizado no dia do seu aniversário, ou no dia dos pais, ou em Natal. Não. Faça como o Maurício Holanda gosta de fazer. É muito melhor que todo dia a gente seja decente com as pessoas, dispense um tratamento leal, honesto, humano, para evitar aquele contraditório lá na passagem de ano do Natal. Amigo, dá aquela tapinha do ombro falsa. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Mas abençoar só em Natal e dia de ano? Não, abençoe os 365 dias do ano que Deus acha bom. Quem faz isso? Benê Lima. É, assim como nós, Deus também precisa ser lembrado, não é, Maurício? Lembrar de Deus só na necessidade, só na hora da necessidade, realmente, eu considero isso muito ético, não, né? Se é que a gente pode falar em ética também nesse aspecto, mas eu creio que sim. Maurício Holanda disso, ele compreende, tem um conhecimento muito maior que o meu. Mas, Maurício Holanda, nós temos aí os dois jogos, nossos dois times. Rapaz, eu olhei aqui a tabela de relance, né? A gente tem acompanhado, às vezes acompanha o noticiário, mas essa questão de horário, de dia, às vezes a gente se liga muito. Eu vou já pedir, mas eu acho que antes da Ladies, você, o Aguiar, tem condição de confirmar, senão eu ia dar uma ocupação a mais aqui para minha esposa Leide, que era ver dia, hora dos jogos. Se eu não me engano, os dois jogos são hoje. Fortaleza joga fora com o Atlético Paranaense às 19 horas e 30 minutos. Se tiver correção, você faz já. E o Ceará também joga hoje, às 19 horas. Portanto, o jogo do Ceará começa meia hora antes, no Castelão. Até porque o Ceará solicitou, mas a CBF não atendeu que seu jogo fosse no PV, no estádio Presidente Vargas. Portanto, o Ceará joga no Castelão, diante do Goiás. E o Fortaleza, meia hora depois, começa o jogo do Fortaleza, 19 horas e 30 minutos, com o Atlético Paranaense. Maurício, mais uma vez, né? A velha pergunta, porque sempre cabe. Eu já vou desta vez, para não ficar exatamente igual à vez anterior, dizendo que eu acho que, não obstante o momento no Ceará que não é nada bom, mas eu vejo assim um pouco mais de chances do Ceará bater o seu adversário, no caso o Goiás, e aqui não é desqualificando o Goiás, não, porque não é fácil, não. Eu vejo o Ceará com mais chances de bater o time do Jair Ventura, dirigido pelo Jair Ventura, do que o Fortaleza. Eu acho que, vamos colocar diferente, o desafio do Fortaleza lá, diante do Atlético Paranaense, é maior do que o do Ceará, cá, diante do Goiás. E aí, Maurício? Olha, Benê Lima, nem sempre as necessidades, elas definem, não é? Evidentemente, a forma como vai lutar o time. Agora, são duas situações completamente diferentes. O Ceará procurando se agarrar até em teia de aranha para não cair. Então, ele vai ter, sim, que enfrentar, vou tirar esse termo que eu ia dizendo aqui, seria até um lapso até nas colocações, vai ter que ir para cima do Goiás, ele não tem que ir para cima, não, ele tem que fazer um jogo consistente, procurar, evidentemente, fazer um bom jogo, uma boa gestão do jogo, agora vendo que ele tem uma necessidade muito maior do que o Fortaleza, até pela posição que ele se encontra na tabela. O Goiás é um time, eu vou usar o termo tinhoso, é um time que mordedor, é um time que tem os compartimentos bem definidos, tem um grande goleiro, tem uma defesa muito boa e um meio de campo que ocupa os espaços, e lá na frente tem um jogador que, a meu ver, ele vem sendo posicionado de forma errada pelo Jair Ventura, que está ficando muito só, muito isolado, como fez como Fortaleza, que é
que é o Pedro, né? Ele vem muito isolado. Bom que continue desse jeito aí para o Ceará. Comparativamente, o Fortaleza vai enfrentar um time bem melhor do que o Goiás, mas o time do Fortaleza está bem melhor posicionado, vem jogando bem melhor, vive um grande momento, não tem a pressão que tem sobre o Ceará. Eu vejo que o Fortaleza vai passar por situações de maior dificuldade contra lá o Atlético por conta disso, de ser o Atlético um time muito qualificado. E o Ceará não terá a vida mansa aqui contra o Goiás, mas com uma ligeira vantagem em relação às dificuldades do Fortaleza, pelo momento que ele vive, tem que buscar, tem que correr, tem que lutar, porque o Goiás não é um time bobo. Não é um time bom. Esse time do Goiás é melhor do que o Curitiba e é um time mais ou menos parecido ali com o América, times que o Ceará não teve facilidade e nem venceu, nem Curitiba e nem América. Maurício, deixa eu só passar uma informação para o Benê. Benê, seu som não está legal. Se você puder sair e entrar novamente, eu lhe agradeço imensamente, porque quando eu libero aqui, tá duplicando a tua voz e não fica legal. Eu seguro aqui com o Maurício um instante. Maurício, olha, deixa eu só te passar aqui uma informação. A última vitória do Ceará jogando em casa contra o Goiás foi no ano de 2016. Tá? Então, para quem gosta de estatísticas, de números, eu sinceramente eu vou ser muito franco com você. Eu não vejo nesse momento o Ceará com capacidade para vencer o Goiás. Tá? Infelizmente, a situação do Ceará não é boa e você sabe muito bem disso, né? E eu acho muito complicado essa vitória hoje contra o Goiás. Gostaria muito, mas acho complicado. Vamos ver como é que está o som do Benê com esse retorno. Benê, fale aí, por favor. Vamos lá, vê se melhorou. E aí, melhorou? Melhorou, agora sim, agora sim. Veja bem, interagindo um pouquinho aqui com o nosso coordenador Aguiar Júnior, você tem razão, mas foi exatamente isso aí que nós falamos aqui, né? Eu vou só acrescentar o histórico, que você disse aí, que a última vitória do Ceará em casa contra o Goiás foi em 2016. Se você fizer um levantamento, um histórico, pode pegar, dos 15 últimos anos, Ceará e Goiás, o Ceará perde é longe, mesmo computando aqui e fora. Goiás tem sido uma pedra de calçamento no caminho do Ceará. E nesse contexto pelo qual passa o Ceará, mais ainda, o Ceará não vem bem e o Goiás vem razoavelmente dentro da tabela. Como eu vinha dizendo, tem um grande goleiro, tem uma defesa bem postada, um meio de campo que ocupa os espaços e o ataque. O Pedro Raul está muito isolado. Ele precisa corrigir isso. Eu quero que não corrija hoje, não. Ele corrigir no outro jogo aí qualquer. Você tem razão. Não será fácil para o Ceará. Agora, em função do momento, da necessidade, principalmente, o Ceará tem que se desdobrar para tentar essa vitória. Em condições normais, Ceará e Goiás já é um jogo difícil para o Ceará. E imagine agora o Ceará no patamar que se encontra e o Goiás no patamar que se encontra. Benelima. O Maurício e o próprio Aguiar, né? Que propôs aí algo interessante para você, não poderia ser diferente. Aguiar já tem uma longa experiência de apresentar ou de ser um facilitador na apresentação de muitos programas. Mas, meu caro Maurício Holanda, eu não sei, vamos deixa eu ver se dá. Temos tempo ainda, vamos trabalhar aqui pelo menos uns 2, 3 minutinhos, a partir do momento que eu liberar a fala para você, nessa questão, o que o Ceará pode fazer, o que esperar do Ceará. Maurício, muita coisa não está dando certo no time do Ceará. Se a gente esperar do Ceará um time mais ou menos estável durante 90 minutos, mais acréscimos, eu acho complicado. Eu acho que o Ceará ele deve viver daqui por diante, ou procurar viver, com cuidado, evidentemente, redobrando em cuidados para não ser presa fácil para ninguém. Ceará deverá, eu acho que, pensar numa esquematização dentro da partida para fazer vários jogos dentro dos jogos. Agora, contanto que nesses vários jogos ele privilegie o aspecto defensivo, porque quando a crise se instaura e você não tem muita capacidade técnica para vencê-la,
Então, eu acho que um dos ingredientes é exatamente esse. Dentro desses vários jogos, dentro dos jogos, vamos procurar não tomar gol e procurar sentir ao longo do jogo, de forma tanto combinando o proativo, a proatividade pensada e treinada, quanto e principalmente a reatividade que o jogo exige. Vamos ver como a gente pode ver para furar o bloqueio defensivo do Goiás. Agora, eu digo uma coisa para você, Maurício. A posição do Goiás na tabela, ela é boa, principalmente para o contexto do time goiano. Agora, eu não vejo grandes diferenças, a não ser na arrumação, a não ser de ordem sistêmica no time do Goiás, que é um time mais organizado do que o time do Ceará. O que o Ceará não consegue fazer acréscimo e tem que arrumar um jeito de fazê-lo é exatamente quando o Ceará tenta fazer a transição defesa-ataque. E o que a gente não vê? As aproximações da forma como é para ser. Poucas aproximações, poucas trocas de bola, poucas inversões de jogadas, pouca gente se apresentando para o jogo, mais gente se escondendo do que se apresentando, pouca gente tentando fazer a ultrapassagem na hora certa, muita gente querendo resolver individualmente e pouca gente pensando em jogar coletivamente. Então tá aí. Eu sei que não é fácil, mas a gente tentou mostrar alguma coisa, ou alguns pontos, não foram poucos, em que, na minha opinião, o Ceará precisa melhorar para pensar em resultado de vitória. Agora, eu digo uma coisa: a gente respeita o histórico de ambas as equipes, mas eu vou dizer, eu costumo dizer, e é verdade, histórico não entra em campo. A não ser quando você tem os mesmos jogadores por 4 ou 5 temporadas, o que hoje é difícil em qualquer time. Aí o jogador não se compromete com o histórico, nem com tabu, nem para manter, nem para quebrar. O nível de comprometimento é mínimo. O que os jogadores do Ceará têm que fazer é esquecer tudo isso e procurar jogar. E como disse o Vojvoda, aí é foco, foco, foco e foco. Acrescentei mais 2 focos. O que eu quero dizer com isso? É um jogo de cada vez. No momento do Ceará, não dá para planejar sequer 3 jogos, Maurício. Pelo menos é esse o meu entendimento. Cada jogo daqui por diante deve ser encarado como uma decisão. E, como tal, um plano de jogo para cada jogo. Parece que eu estou falando uma grande obviedade, mas tem um pouco de obviedade. A obviedade é você não se entregar à obviedade e procurar fazer de forma diferente, Maurício. O bom disto, Benelino, é que, na realidade, nós temos que entender que, quando nós falamos de histórico, que eu fui atender o nosso amigo Aguiar Júnior, é uma coisa que já passou. O jogo de hoje tem características, né? Tem característica diferente do anterior, do de 2020, 2019, tudo é uma outra situação. Inclusive, o Ceará não está hoje na situação que ele estava, por exemplo, o ano passado, quando enfrentou o Goiás não estava nem aí ainda, não é? Então, são situações diferentes. Agora, o histórico tem mostrado isso. Ser o Goiás um time uma espinha na vida do Ceará, um time difícil, quase sempre. Agora, como você falou aí, veja bem, o que eu noto, e é fácil de se constatar, é que o Ceará, eu não estou aqui de nenhuma forma amenizando a situação do técnico, não é para fazer isso, nem eu faria, né? Ele tem levado, de certa forma, uma má sorte no tocante a poder contar com suas melhores peças. Um dia é o Richard que não joga, faz algum dia que o Richard, né? Outro dia é o Richardson, o Bruno Pacheco não vem jogando, o Nino Paraíba, que é uma peça importante, já esteve de fora, o ataque nunca funcionou desde o início da competição e tudo, que precisa, evidentemente, no atual momento, não tem outra coisa a se pugnar do plantel que não seja um empenho maior de quem vai jogar, que cada um procure acrescentar um pouco mais, se doar mais, jogar mais. Essa parte aí que o amigo falou também, altamente importante para se analisar no momento como hoje. A transição do Ceará tem sido uma transição, não se sabe se
o Vina trabalha no meio de campo fazendo a articulação, ou se ele vai trabalhar assessorando os atacantes, o Mendonça da mesma forma, e quando tem essa dificuldade de se definir a posição do jogador dentro de campo, para o coletivo é ruim, mas tem que ser feito de qualquer forma, dessa forma aí, e o Ceará não tem tido ataque, os atacantes que têm entrado lá na frente não têm correspondido, aí fica essa tentativa do Vina vir buscar jogo, do Mendonça sair também, e tudo. Precisa que o treinador veja bem esse aspecto aí. Não se pode dar atribuições múltiplas para 1, 2 jogadores e querer que eles resolvam tudo. O futebol é coletivo. O Ceará não tem, perdeu muito ultimamente, inclusive com essa inconstância da zaga, que nunca mais se fixou, embora também não viesse bem. Este não é o fator determinante, Messias e Luiz Otávio, mas nunca mais pode jogar. Quando não é o Luiz Otávio, é o Messias. Aí o Gabriel Lacerda joga uma partida, na outra está fora com cartão amarelo. Aí fica ruim. Repito, o Ceará tem perdido muito pela falta de condição de manter, não vou dizer um 11, pelo menos um elenco ali, de onde um grupo, de onde o treinador possa escolher as melhores peças. Tanto a transição do Ceará não tem acertado, como o ataque não tem produzido, Benelino. Vamos lá, Maurício. Eu vou aqui, pelo meu aqui, nós temos aí, Maurício, mais uns 3 minutinhos, tranquilo, de 3 a 4 minutinhos para nós falarmos um pouco mais sobre o Ceará, mais en passant, e também falarmos um pouco sobre o Fortaleza. Sobre o Fortaleza que vem depois, para a gente fechar o Ceará rapidamente. Fortaleza, a gente sabe que tem uma tarefa que não é fácil, já expressamos aqui, de tentar vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E por que não é fácil? Olha só, não são números históricos, não, são recentes. O chamado Furacão, o Atlético Paranaense, ele não perde em casa na Série A, Maurício, desde que o Filipão assumiu a equipe. Olha aí, olha o tamanho do desafio do Fortaleza. Enquanto isso, o Aguiar vai animando aí você com a chegada do Fortaleza no treino, digamos, treino dia pronto, na movimentação dia pronto para este jogo de hoje. Então, Maurício, Fortaleza é isso. Com relação ao Ceará, se você falar, fale bem rapidamente para a gente falar um pouco acerca do Fortaleza, nesses 2 minutos finais. Maurício, eu quero levar para o próximo programa, mas já introduzi aqui, sabe o quê? Você deve conhecer, e quem não conhece vai ficar sabendo aqui, não tem dificuldade, não. Aqui não é faculdade, não. Não é universidade, não. O termo cartesianismo. Eu participei de um grupo chamado Descartesiando Iniciados. O quê? Pessoas já iniciadas na área da filosofia mística, mas que praticavam, digamos, uma filosofia que era o contrário do cartesianismo. De forma simples apenas, porque não é isso. Quem é que emprestou o nome e quem é o fundador do cartesianismo? É o filósofo francês René Descartes. Então, René Descartes, ele tinha determinadas coisas que eu posso expressar para facilitar assim para vocês. Daqui a pouquinho vocês já estão vendo na imagem menor aí. Isso aqui é um pincel que estava aqui do meu lado, eu peguei e improvisei. Esse pincel, embora ele tenha a ponta mais fina, a parte de baixo, aonde temos aqui mais grossa, você está vendo aqui, né? Mas você tem aqui um pincel e ele é basicamente uma linha reta. Então, o cartesianismo ele pode ser expressado por essa linha reta. Essa linha reta também, na forma de pensar, essa falta, sabe, de uma maior flexibilidade. E, para mim, o que o Ceará precisa? É isso que está neste fiozinho aqui, ó. É isso que a gente pode expressar por esse fiozinho. É trabalhar o descartesianismo. O time do Ceará, para mim, é um dos times mais cartesianos da Série A nesse instante, ou seja, é muito linear, mas linear por baixo. É aquilo que a gente pensa, a gente não vê uma novidade, a gente não vê uma tentativa, a gente não vê os jogadores tentando fazer algo de novo, numa partida que seja. Então, é isso que eu deixo aqui para reflexão no próximo programa, a gente vai aprofundar isso aqui. Porque só aqui no Companhia do Esporte é que você vê esses temas. Mas, Maurício, este minutinho final, bem rapidamente, não sei nem se temos um minuto, é seu, para você dizer o seguinte:
realmente nós tínhamos razão, me parece, até porque 11 eu não horas tinha esse dado. e 28 minutos. Beleza, então temos aí 1 minutinho e meio, Maurício. 1 minutinho para você, 30 segundos para mim. Fortaleza, essa história do Filipão, ainda não ter perdido em casa, isso é um desafio um tanto maior para o Fortaleza, Maurício? É porque ele não vai querer perder em momento nenhum. Isso aí não seria contra o Fortaleza, que ele vai querer que isso aconteça, né? O Filipão vem fazendo um grande trabalho no Atlético, quer dentro, quer fora de casa. Realmente é um trabalho de fôlego que ele vem fazendo, ele quer continuar com esse trabalho. Agora, vindo do lado do Fortaleza também, Benelino, eu tenho que não entrar em detalhe, porque vai ficar para o próximo programa. O Fortaleza tem usado exatamente essa flexibilidade aí do seu fio, desse cordão que o Ceará não tem. O Ceará é essa caneta ou é esse pincel? Começa daquele jeito e termina do mesmo jeito. Sabe por quê? Isso, bebê? Falta de qualificação no elenco. Hoje, o melhor defensor dentro do esquema, um dos melhores, Juninho Capixaba, não joga, mas o treinador já tem quem vá para lá. E eu vou dizer quem é. Ele não me disse, não, que ele não sabe nem quem sou eu. Ele vai botar o Brits para lá. Entrar com Tinga, Benevenuto, Tite e o Brits, que está fechado. Então não precisa ser isso aqui. Basta ser isso aqui também. Você disse, já está resolvendo, ó. Ele tem flexibilidade porque tem qualidade. Beleza, Maurício. Meu muito obrigado a você por mais uma brilhante participação neste Companhia do Esporte. Ao Aguiar Júnior, que todas as vezes que a gente tem qualquer tipo de problema, ele se manifesta e faz de tudo por resolver, e felizmente ajuda a resolver. E obrigado a você que continuou conosco até aqui. Você no YouTube, do Companhia do Esporte da Active Brasil, você no Facebook do Benelime da Active Brasil, você na Rádio Talentos, a sua melhor companhia, você na TV Caririca, na 178, via BrisaNet. Grande abraço, até sexta-feira, se Deus quiser.